Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGETScast e hoje nós trazemos para vocês aqui uma convidada muito especial, uma nova amizade que a gente fez muito recentemente, que a gente está aqui super enamorados aqui de várias temáticas, vários trabalhos que a gente vai querer fazer e colocar aqui para vocês muito em breve no YouTube. E nós estamos aqui hoje com a Ju Guimarães, que é cofundadora do 55 Lab, cofundadora do O Dispensário, é uma empresária que tem um conhecimento e vai trazer muita coisa legal sobre um tema que é muito importante e bastante polêmico também. Eu acho que entraremos em algumas polêmicas aqui hoje, que é sobre as alterações, as mudanças, o crescimento e a entrada da cannabis medicinal, da cannabis enquanto produtos e outros tipos de produto, ou seja, o crescimento desse mercado canábico no Brasil. Então, com vocês, pessoal, Ju Guimarães. Gente, Ale, Fabrício, obrigada demais pelo convite. Tô me sentindo, assim, super especial de estar aqui hoje. Obrigada pelo espaço de fala. Eu acho que a gente chegou num ponto que é super importante ter esse diálogo adulto. Sim. Né, para quebrar preconceitos, paradigmas e entender toda a aura do mercado que orbita, né, ao redor ali da cannabis e que muitas vezes nem toca a planta, que já é regular, que já é lícito e tudo que pode vir a partir daí. Então, assim, muito obrigada. E antes da gente começar aqui mesmo a nossa discussão, só para lembrar vocês, se ainda não tá seguindo a nossa página, ó, só clicar ali para seguir, dá um joinha e compartilha para os coleguinhas. Você que tem interesse aí na área, você que é advogado, profissional de saúde, ou só interessado ou curioso mesmo, compartilhe o conteúdo que eu garanto para vocês que vai ser bem legal. Ju, vamos começar aqui, pra gente começar a nossa discussão, acho que a gente tem que começar pelo começo. Começar pelo começo. E uma coisa importante, Ale, que a Ju falou uma coisa muito certa, que é o papo adulto, né? Eu acho que algumas das vezes as discussões sobre essa matéria sempre tem um milindre, não é bem a palavra certa, mas um certo decoro, uma certa coisinha, eu acho que né? E eu acho que é importante a gente conseguir superar, de certa forma, essas percepções sobre essa temática e falar que você falou de forma profissional, adulta, científica, né? E de fato aprofundada, sem essas nuancezinhas, sem esses melindres, né? Então acho que é importante pontuar que é justamente a proposta que o GETS tem em todas as matérias que a gente trata, né? Então a gente sempre tenta trazer esse conhecimento, essa conversa de todas as matérias relacionadas à saúde, sempre com esse viés mesmo de aprofundamento, para não ficar uma coisa superficial. Né? Isso, voltando aí, vamos começando pelo começo. A gente precisa entender efetivamente o que é, Ju, cannabis. Porque muita gente fala, é a maconha, é o CBD, é o cânhamo. O que é o cânhamo, o que é a cannabis? Bom, gente, eu acho que, primeiro, cannabis sativa é uma planta. Ponto. É claro que porque foi proibida, ao longo de algumas centenas de anos aí de muita propaganda, publicidade, campanhas negativas, você tem toda uma aura de preconceitos. E tal como qualquer outra planta, ela também tem diferentes versões dessa planta. Né? E ela é composta por N substâncias, entre eles os canabinoides, os terpenos. É uma planta que pode ser sim matéria-prima para múltiplos mercados. Hoje a gente vê um boom, né, de falar sobre cannabis medicinal. Por outro lado, você escuta o pessoal falando sobre cânhamo, que é como se fosse a versão industrial. Só que no resumo da ópera é tudo cannabis sativa. Tudo é uma planta. Eu fiz um paralelo antes aqui nos bastidores com o Fabrício, que eu falei, gente, é como se a gente estivesse discutindo a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta, certo? Ela não tem matéria-prima para a indústria alimentícia, para a indústria do álcool, para múltiplos mercados. Cada um é regulado de um jeito. A cannabis sativa é a mesma coisa. A grande diferença é que, quando proibiram o álcool, que teve lei seca, proibiram um produto produto final, né, manufaturado e tal, daquela planta. No caso da cannabis sativa, foram direto na planta como um todo. Então, assim, se a gente for parar para olhar historicamente e hoje formas de uso, eu não vou nem falar do que o pessoal pega em boca de fumo, tá, gente? Não é nada disso, do que os usuários fazem. Mas, assim, se for olhar a planta, normalmente é uma planta que você pode, todas as partes dela serem aproveitadas por algum mercado. Porque a flor pode ser aproveitada para aspectos terapêuticos, medicinais e para o uso adulto. Que o pessoal gosta de chamar de recreativo,
Eu particularmente chamo de adulto, porque ninguém fala, por exemplo, que vai tomar cerveja recreativa, né? E também eu Quem fala aposto isso é aqui... adolescente. Não, eu aposto aqui que tem muita gente que chega em casa e toma uma taça de vinho, tipo, no final de um dia difícil e fala, não é terapêutico. Culpado. Entendeu? Pois é. Então eu prefiro falar do uso adulto. Normalmente esse pessoal vai usar a flor, né? Ou vou usar o extrato que saiu ali da flor, que é onde você tem os canabinóides, tricomas, etc. Mas a folha pode ser usada, o caule pode ser usado, as sementes podem ser usadas. Então é uma planta que pode ser usada na composição dela como um todo. Além de ser também ali na entre-safra, né? Regenerar solo e tal, ela tem várias propriedades. Então eu acho que, tirando essa aura do preconceito, que vem aí de umas centenas de anos aí, né, das propagandas proibicionistas, que tem muito a ver com uma situação sócio-histórica, cultural, econômica. A gente teve muito tempo, né, assim, trazendo para isso, a gente tem muito tempo as propagandas antidrogas, o que tinha no fundo era uma folha de maconha, para todas, né, a folha da cannabis. Aí eu vou fazer um paralelo com a cana-de-açúcar de novo. Muita gente fala, porque a maconha, ou, né, hoje, depois eu vou voltar na nomenclatura, a cannabis é porta de entrada para outras drogas. Falei, gente, vocês repararam já no check-out do supermercado? O que tem lá? Check-out do supermercado é aquelas gôndolas que tem, né, bem na saída, quando você vai pagar. O que tem ali? Doce, chocolate, refrigerante. Revistinha. Açúcar, né? Da onde vem o açúcar? Cana-de-açúcar. Oi! Pois é. Então, vamos lá. Ali é ponto de venda. O ponto de venda é a porta para consumo, não é à toa que esses itens que a gente fala de itens de compras de impulso estão ali logo na saída. Porque você não pensa, você vê e fala, vou levar também. Ninguém coloca as coisas de doce na lista de compra, né? Pois é. Então, assim, entendendo, né, que hoje, né, as pessoas consomem esse tipo de substância numa boca de fumo num traficante, e esse cara tá ali querendo comercializar, não é necessariamente aquela droga que é a porta, mas é o ponto de venda. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a fazer esses paralelos, começa a ficar um pouco... essa desmistificação começa a ficar um pouco mais clara. Mas, enfim, voltando na nomenclatura. Cannabis sativa é a planta. Maconha foi o jeito como ficou conhecida a droga, que é essa droga que as pessoas consomem na boca de fumo. Que é processada. Cânhamo. Pode reparar que existe, assim, maconha e cânhamo, né, um ao contrário do outro. O cânhamo foi o jeito que as pessoas encontraram para falar da cannabis sativa, que tem uma concentração de THC, que é um canabinoide, a menos de 0,2 ou 0,3%. Depois a gente pode entrar nos detalhes, né, desses canabinoides. Mas por quê? O THC, ele é um psicotrópico, então ele tem ação, realmente é o que deixa o pessoal doidão, apesar de também ter estudos científicos falando que ele tem efeitos terapêuticos. E você tem o CBD, que é hoje o canabinoide mais conhecido, que tem ação terapêutica, tem ação medicinal, mas que quando você tem essa concentração de THC a 0,2, 0,3, o pessoal chama de cânhamo, porque ao invés de eu falar de cannabis sativa ou de eu falar de maconha com fins terapêuticos, eu estou falando de cânhamo. Ao invés de eu vir falar de maconha industrial, eu estou vindo aqui falando de cânhamo. Mas no resumo, lá no fundo, assim, tirando todas as... é a mesma coisa. Essa questão do preconceito, eu vou aí fazendo uma meia-culpa, né? Eu já tive esse posicionamento e essa percepção de preconceituosa mesmo em relação a cannabis, ao cânhamo e tal. Eu brincava muito, porque eu falava assim, nossa, é incrível o esforço que a galera que defende o uso da maconha, não, na época nem era tão medicinal assim, mas era a liberação da maconha, encontrava uso pra tudo. Então era na construção civil, era na roupa, era têxtil, era não sei o que. A visão preconceituosa que se tinha, né? Falava, nossa, se eles tivessem todo esse empenho de achar outros usos para outras coisas, seria um lugar muito melhor. Para mim era sempre soou como um grande exagero esse multiuso assim, da matéria-prima, né? da planta, do caule e tal. Mas hoje, quando a gente vai parar para ler, para entender, para ver como são as descobertas, você fala, é isso, gente. É o futuro, né? Não tem como. Assim, você usa até na construção civil, na produção têxtil, suplementação alimentar, não sei o que, e os usos assim só aumentam. Isso é uma coisa que acho que para muitas das vezes, para a população comum, ali, o homem médio ali, acho que a percepção que as pessoas têm é muito parecida com a que eu tinha. Justamente porque você está contaminado com aquele negócio
do maconheiro, do não sei o quê, do uso recreativo, porta de entrada para outras drogas, como se fosse assim, é uma desculpinha para liberar a droga, né? Então acho que a gente ainda tem muito a avançar ainda um pouco nesse claro. assim, enquanto sociedade como um todo, né? Gente, vamos parar pra pensar, são mais de 100 anos de publicidade falando isso. Exatamente. Nada vai mudar de um dia pro outro. Sim. O fato é isso. O grande lance é que quando a gente começa a avaliar o contexto sócio-histórico, principalmente com um viés econômico e cultural, você começa a entender o porquê de toda essa onda do proibicionismo, né? Uhum. Porque como assim você tem uma planta que nasce em qualquer lugar, porque ela é tipo um mato, né? Fácil de plantar. É fácil de plantar, tem a colheita rápida, que você fala de ciclos de 4 meses, e que ao mesmo tempo pode impactar a indústria do algodão, do papel, né, de celulose e tal, indústria farmacêutica. Opa, pera lá, calma aí, gente. Vamos devagar. Opa, vamos devagar. Então, quando você olha, e aí você fala, poxa, como é que chegou no Brasil? Né? Ele chegou no Brasil com toda aquela hora do fumo dos africanos que trouxeram aquela cultura para cá. E, nossa, como assim as nossas mulheres brancas estão interagindo com essas pessoas, rindo, fumando aquilo? Então, tem um contexto sócio-histórico que é importante a gente avaliar. Por quê? Porque com todo esse proibicionismo, até o desenvolvimento das pesquisas científicas que aconteceram em todos os outros mercados, né, da produção científica em cima disso, né, ao invés de você ter o histórico, né, do empirismo ou no que é cultural, do que a avó passou para a mãe, que passou para a filha, isso a gente acabou ficando muito atrasado por causa do proibicionismo sistêmico. Sim. Então acho que não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Infelizmente. No entanto, se a gente olha, né, de 2014 para agora, se vê que assim, essa mudança ela começou e agora ela está caminhando a passos mais largos, com muito esforço sim, né? Aqui no Brasil, pautado pela busca das mães por tratamentos terapêuticos para suas crianças com situações assim inimagináveis. E que mãe, cara, eu falo porque eu sou mãe, assim, não tem isso, a gente vai até o fim do mundo para dar melhor qualidade de vida para os filhos e ponto, entendeu? Então, assim, foi a forma como esse processo foi aberto no Brasil. Mas hoje, quando a gente olha para mercado mesmo, e mercado mundial, principalmente pensando que, cara, a Alemanha, em algum momento muito próximo, né, tá avaliando esse mercado já tem algum tempo. Então, pode ser que em 2023 e 2024, a Alemanha comece a dar regras que vão impactar o mundo inteiro. E vai espalhar para o mundo inteiro. E vai espalhar para o mundo inteiro, não tem jeito. Virou União Europeia, já era. Não tem jeito. Só que é isso, mudança cultural não acontece de uma hora para outra. Então, se foram 100 anos de construção, agora, ainda bem que o mundo está mudando cada vez mais rápido, né, e com mais frequência, e de forma mais profunda, tomara que isso mude também. Eu acho que o espaço para retrocessos também está diminuindo bastante também. O de avanços aumenta e o de retrocessos diminui cada vez mais. Então, eu acho que 2023 vai ser um ano bom. Nesse sentido, 2023 em diante, né? Acho que questão de regulatória da Anvisa, até mesmo do próprio funcionamento do judiciário também, que está mudando bastante. As conversas já vêm acontecendo, né? E aí, Ju, trazendo para essa questão mundial mesmo, por que a gente tem de diferente aqui que nos outros países que têm, né, a cannabis liberada, a gente não tem? Né? Além de todo o preconceito moral, ético e religioso que a gente tem da planta em si, né, de toda a questão cultural que a gente teve nesse tempo todo, o que a gente tem de diferente, né, questão de regulação, por que a gente é tão atrasado com relação a isso, né? Por que, por exemplo, nos Estados Unidos você compra no posto de gasolina, né? Aqui a gente tem essa dificuldade toda. O que falta, talvez? Eu acho que primeiro que é importante pautar que até os Estados Unidos tem os seus desafios, né? Porque o processo de regulação ali, ele é dos estados ainda, né? No nacional você ainda tem uma trava, tem toda uma questão em relação às questões... Tem toda uma questão em relação às questões de ótimo, né? Tem toda uma questão em relação aos aspectos financeiros, então você vai comprar, tem que ser no dinheiro, ainda tem os seus desafios. Só que os Estados Unidos é livre mercado, né, gente? Então é isso. Então hoje, em qualquer lugar, qualquer esquina, tem lá uma loja que supostamente vende CBD. Tá claro que é um produto rentável, né? Sim. E o grande desafio deles também hoje poxa, como é que eu avalio toda essa cadeia produtiva, como é que eu garanto que aquele produto que eles estão falando que está sendo comercializado é de fato que está sendo entregue para o consumidor final.
e ainda sem uma união federal. Ao mesmo tempo, quando você olha ali, Uruguai, né? Acho que vocês devem ter ouvido, quem aí não é do mercado, mas assim, o Uruguai tá lá, planta, eles têm um processo dos clubes que dão acesso, tem as farmácias e teve o cultivo. E agora eles estão lá com um monte de planta que tá apodrecendo, porque também não tem como desovar, porque foi fazendo por etapas. Quando a gente olha para Europa, também ela não é uma cadeia inteira permitida, né? Então, assim, todo mundo fala de Amsterdã, mas Amsterdã, até o próprio coffee shop vai comprando ali de pouquinho, porque essa atividade aí, que é a da comercialização de quem está cultivando para chegar no PDV final, não, ela também não é regulada. Ou ela é regulada por pequenas quantidades. Então também tem os desafios operacionais. Por quê? Cara, bem ou mal, é uma planta que tem substâncias que são psicoativas e que tem uma substância, pelo menos uma, até hoje, que a gente já descobriu, que é o THC, que é psicotrópico. Portanto, se ela tem essa atuação, é uma droga. Esta parte específica da planta. Então, isso exige uma regulação. A parte social, por isso que eu falo que é social, eu acho que ela é uma escolha da sociedade. A sociedade tem que falar se sim ou não. Sim. A mesma coisa sobre o álcool. Não tem lugares ali? A gente não acabou a Copa do Mundo, podia beber? Lá? Não. Não podia beber lá. Não podia beber, não. Uma questão social. Não importa quem foi que falou que não podia, mas não pode. Então, acho que a sociedade tem que falar se sim ou não, e se sim, sobre quais aspectos. Tal qual acontece com o álcool. Olha, você não pode fazer publicidade em tais horários, você não pode vender nesse tipo de ponto cigarro, de venda. Colocar lá esse produto bonitinho. Você tem que ter o como, mas você não simplesmente proibiu, né? Então, eu acho que agora que as pessoas começaram a entender, ter acesso, esse tipo de diálogo começou a acontecer, começou a entender também o potencial, As não pessoas só... têm coragem de fazer esse tipo de conversa assim publicamente na rede social. Nossa! Agora que você começa a entender o potencial mercadológico, potencial terapêutico, potencial de reparação social, aí sim eu acho que a gente começa a dar alguns passos. Formiguinha. Mas eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que o grande entrave nosso aqui não é apenas regulatório, digamos assim, mas é da própria... Aí a gente volta no preconceito, né? Da própria qualidade legislativa também, né? Legislativo que eu falo, eu coloco o executivo junto, porque você coloca tanto os legisladores, deputados, como também presidente das autarquias, né? Gestores e tal. Desse aspecto moral, né? Religioso também, né? Então, acho que isso que é um dos grandes entraves aqui, né? O nosso debate ainda está muito pautado pela moral, e aí o debate técnico, que é o que você está falando tanto, ele é engessado, né? E aí você nem entra na seara técnica, porque você fica preso na moral. Você fala assim, não, mas pera, maconha não. Maconha não, a gente não vai falar sobre droga. Você quer saber o que é pior? É assim, o político... Eu sou bem transparente, tá, gente? Socorro. Mas assim, ele tem ali uma vida de 4 anos. Então ele começa assim, uou, ganhei. Primeiro ano ele entende o que ele tá fazendo. Segundo ano ele começa a fazer alguma coisa. Terceiro ano, se Deus quiser, ele termina alguma coisa que ele planejou. Se ele terminou 10%, no quarto, ele tá pensando na reeleição. No quarto ano ele tá pensando em reeleição. Por que que no Brasil o aspecto do medicinal, que eu gosto de chamar de terapêutico, evoluiu? Que político você conhece que bate no peito e fala que não vai passar o tratamento para aquela mãe que tem um filho que convulsiona 200 vezes no mês? Ninguém. Então os caras falam, não, eu vou falar, mas olha, só sobre o aspecto medicinal. Só que, meu amigo, para falar sobre o aspecto medicinal e legislar sobre isso, você tem que olhar para a cadeia produtiva desse negócio. E isso passa, sim, pelo cultivo, pela extração, pela manipulação, pela distribuição, pelo acesso. E aí, como eu falei, você tem uma discussão moral sem entrar no âmbito técnico-científico. Pois é. Então, você vê, que nem foi não sei se você vai lembrar, da pílula do câncer, que legislaram. Foi uma lei totalmente moral na época, mas não teve nada técnico-científico. Por quê? Foi um clamor, né? Porque ele dava voto na época, né? Então, assim, foi uma coisa moral, politizada e tal. E eu acho que falha muito nessa área também. Né? Eu acho que é importante até para quem é do... Eu não sou do universo jurídico, né? Tá bem claro. Eu não sou. Mas, assim,
quem está ali tem que entender também qual é a diferença entre o que é o aspecto legislativo, como isso deveria andar rápido, porque os caras têm 4 anos, às vezes, né? Os senadores aí são 8 anos, né? Isso. Senador, Cara, mas é um tempo curto, mesmo né? assim. Ainda assim, aí pega um cara que entrou agora no Senado, ele vai bater no peito para falar sobre maconha, O preconceito moral e ético, até para ele rodar ali, mas como é que a gente consegue munir essas pessoas de informação técnica, de informação mercadológica, tipo, de levar realmente um trabalho que facilite, entre aspas, a vida dele ali dentro para caminhar. Mas ao mesmo tempo ainda é um prazo curto de implementação quando a gente olha para quem tem um mandato de 4 anos, que na verdade são 2, né? Porque um ele está entrando, o outro ele tá se reelegendo, vamos ser sinceros. Ao mesmo tempo, poxa, vamos olhar para a agência reguladora. A agência que está regulando, ela regula o que já existe. Se não existe, ela vai regular o quê? E o que pedem também, né? Tem essa questão. Porque E a o que gente pede? tem uma noção muito equivocada, tanto do judiciário quanto das agências reguladoras, né? Aí sai muito aí na mídia. Ah, é porque o judiciário decidiu tal coisa. Não, pera. O judiciário só decide quando é provocado. Então alguém tem que ter ido lá e ter pedido. Falando, olha, A mesma coisa é a agência reguladora. A agência reguladora, ela só vai regular alguma coisa se você for lá e você pedir. Você só incorpora um medicamento no SUS, por exemplo, se passar pela Conitec, etc. Você só incorpora um procedimento no rol da ANS se você for lá e pedir incorporação desse procedimento. Exatamente. A Anvisa, ela só vai autorizar um medicamento, um tratamento ou qualquer outro tipo de medicamento, qualquer coisa, se alguém for lá e entrar e fizer o requerimento. Tanto que às vezes as pessoas falam, mas por que não se tem o medicamento para AME, que é aquele medicamento mais caro do mundo, porque que ele não está regulamentado, não está na Anvisa? Porque a farmacêutica não tem interesse. Simples assim. Para ela é muito melhor vender da forma como ela vende hoje, judicialmente. Porque as pessoas judicializam, obrigam o Estado, o plano de saúde, ou seja lá o que for, a comprar, eles vão lá, compram e pagam o preço que ela cobra. Fim. Não tem interesse financeiro, que é muito caro, para quem não sabe, é caro entrar com pedido de medicamento no Brasil hoje, tem várias etapas e etc, etc, etc. A gente viu aí, né, ficamos todos especialistas em vacina durante a pandemia, né, como que foi, né, para aprovar a Coronavac. e olha né? que foi rápido, né? Perto do que Foi é. rápida, mas tiveram Exatamente. tiveram que ir lá na China para olhar como era que era feito. Foi Assim, ó, rápido grupo, entre aspas, né, gente? rápido em várias considerar assim, ó, aspas. Contexto, tá? Normalmente uma vacina demora Demora muito 3, mais 4, tempo. 10 anos para uma vacina ser Naquele aprovada. aspecto foi lento, mas foi rápido perto de todo o Sim. Exatamente. Da normalidade Formaram grupos de trabalho, foram lá na China, dentro dos laboratórios. Para quem não sabe, é assim que funciona. Eles vão lá, inspecionam para ver se tem todos os requisitos. Então, assim, tem que ter pedido. Então, alguém tem que ter interesse econômico, financeiro de produzir isso no Brasil. Seja lá medicinal, seja terapêutico, seja recreativo. Não, e olha que interessante. Nesse aspecto, né, se a gente for olhar lá para a agência reguladora, para a Anvisa, tem 2 caminhos regulados hoje, né, para você acessar produtos à base de cannabis para fins terapêuticos. Vamos olhar para a RDC 327, porque né, os advogados adoram, né? Então vai lá na RDC 327, você vai ver exatamente isso. Hoje são 25 produtos que estão com autorização sanitária para serem comercializados aí nas farmácias de esquina. Só que é um produto de alto custo, ninguém vai ter isso lá em estoque. Em torno né? de R$3.800. Não é acessível. Cara, já tem produtos mais baratos. Tem produtos que estão entrando com 750, 800 reais. Mas ainda assim é altíssimo muito custo. caro. Considerando que você usa 2 pelo menos por mês. Né? R$1.500. Então, assim, Quem tem R$1.500 só pra essa medicação. o lance ainda é muito caro. Quando eu falo, olha, caiu. Primeiro era 3.800, agora tá chegando a 700, 800. Por quê? Porque tem 25. Agora, essas 25 tiveram que fazer um investimento que normalmente demora aí 24 meses, um pouquinho mais, 30 meses. Vão aí alguns milhões de investimento, porque tem todo um processo, né, dentro da Anvisa de não só de planejamento estratégico, mas também de execução, né, de controle de qualidade, de ouvidoria, né, de análise cromatográfica, eu acho, cromatológica depois, mas é análise química, né, que você tem um certificado de análise para falar, olha, esse batch aqui, esse lote tem isso, isso e isso. Tudo você tem isso que pra seguir rastrear. aqueles 3 itens imprescindíveis da Anvisa, que é eficácia, Segurança. segurança
e eficiência. É isso. Então é isso. Se não seguir esses 3 riscos, ele É vai isso. falar não serve para entrar no nosso país. É isso. Então, isso é a RDC 327. E tem uma outra alternativa, que é a RDC 660, que é para importação para uso individual, que sim, aí você consegue produtos de R$300, de R$280. E você vai falar que, cara, é tão difícil quanto era em 2014, que a Fischer aqui em Brasília tinha que ir lá no aeroporto para poder fazer o desembaraço e tal, mesmo com uma autorização de importação? Não. Hoje, a Anvisa até fez uma automação, se eu não me engano foi em novembro ou dezembro do ano retrasado, agora, né, que nós em 2023 já, então em 2021, finalzinho do ano, eles olharam todos os pedidos dos últimos 48 meses, né, que antecederam ali, viram quais foram as marcas mais solicitadas, os produtos que eles já tinham avaliado e fizeram uma lista de pré-aprovação. Ou seja, Né? Então, assim, desembaraçado. desembaraçou a parte burocrática. Então, mesmo num contexto político, né, e social e de saúde complexo, que foi a pandemia, em que a gente estava tendo que lutar, pelo amor de Deus, para ter vacina, olha o que aconteceu nesses anos. Né? Então, hoje, alguém que tem o pedido médico certinho, a indicação médica certinha, se é um produto que está na lista lá dos pré-aprovados, a autorização de importação sai na hora. E se não for naquele que está na lista, é uma marca diferente, 12 a 18 horas, não está chegando nem a 24. Vamos aproveitar esse gancho para poder explicar para quem está assistindo como é que funciona o processo do começo, assim, nem que seja de uma forma mais resumida. Então, primeiro, a gente vai ter a prescrição do médico, né? Então vai ter a receita, e aí tem algumas particularidades na receita, né? Que você tinha me falado, por exemplo, questão do endereço do paciente e tal. Quais são as informações que tem que estar na receita, por exemplo? A gente começar aí do início. Então, do início, é importante a gente falar que existem 2 caminhos regulados para ter acesso aos produtos à base de cannabis. Se eu estiver falando de um produto regulado pela 327, lembrando que é aqui que a gente está falando de cannabis terapêutica, tá, gente? A gente não tá falando de cannabis recreativo. Que a gente ainda vai entrar nessa questão daqui a pouquinho. Pela 327, que é esse que está nas farmácias tradicionais, o médico tem que prescrever usando aquela receita controlada, né? Que é a receita azul. E a receita azul, você também tem que ter nome, endereço, para quem está usando, qual que é o telefone, qual que é o produto. Ela tem o número de controle, tem a via que é do paciente, a via do estabelecimento, e tem que ter o nome do produto, qual é a formulação dele, a posologia e qual o tempo de uso, né? Na hora que você chega lá na farmácia, porque as pessoas se frustram às vezes, elas falam, poxa, mas eu tô aqui, fui na farmácia e não tinha. Não tinha. Por quê? Porque a farmácia pega, vai solicitar esse produto vai ser entregue na farmácia, o paciente é comunicado e ele vai lá e pega. Esse processo... Isso é uma informação importante, que poucas pessoas sabem dessa. Você não vai chegar na farmácia e sair com ele na mão. Pega na prateleira, vai achar que tá lá na prateleira e vai. Mas isso não acontece só com os produtos à base de cannabis. Os produtos de alto custo normalmente são assim, né? Porque como é que a farmácia vai adivinhar que vai ter um paciente ali? Então, o negócio é isso que traz, né? São perecíveis. Não, o produto vence e o produto também é caro. Né? Então, assim, produto parado em prateleira, gente, é dinheiro que eles estão perdendo. Só fica parado. Então tem esse aspecto... analgésico que vai vender todo dia. Por isso que eu falo que é importante entender esse aspecto de mercado também, sabe? Bom, então tem essa alternativa. Nessa alternativa, eu sei que são 25 que estão com autorização de autorização sanitária agora, mas se eu não me engano só existem 8, né, que estão disponíveis, porque estão finalizando algumas etapas. Então, acho que até chegou a aumentar recentemente. Eu vi uma eu tinha visto falando de 12, mas eu acho... Eu lembro também. Mas eu acho que ainda são 8. Eu tive essa discussão com o Fernando ontem. Então beleza. E ele me garantiu, eu falei, olha, eu acho que tá garantido. Então, vamos acreditar, se erramos na conta, foi na conta do Fernando. A outra via regulada é a RDC 660, que é essa para importação para uso individual. Essa é uma autorização excepcional que a Anvisa dá, porque, cara, acesso à saúde, né? Então não posso me colocar nesse meio do caminho. O que é importante? Cara, paciente. O que o paciente tem que saber? Normalmente, quem busca essa alternativa e apresenta isso para o médico, normalmente é o paciente. É o próprio paciente. Então, cara, como paciente, você tem que olhar, ou como quem está prestando assistência para um paciente, você tem que olhar,
cadeia produtiva, certificado de análise, entender se realmente é uma empresa séria e tal, até porque se não for, o aviso também não vai autorizar. Mas é legal que você mesmo faça essa pesquisa, entenda, entre nos fóruns de discussão, é assim mesmo que a coisa acontece. Chegou no médico. Meu médico não é prescritor, vou ter que ir atrás de um. Ok. Que é um desafio real. É um desafio real. Tem muitos médicos que não têm coragem de fazer a prescrição. Até porque... A CFM recentemente soltou aquela resolução lá, ficou todo mundo morrendo de medo. Mas aquele lance do tipo assim, a CFM tinha soltado uma resolução em 2014 e tinha um monte de médico também prescrevendo que não estava ali. Mas a de 2014 era bem mais amena, né? Acho que eles pegaram um pouquinho mais pesado nessa recente. Eles só entraram mais no detalhe, mas era tão restritiva quanto a de 2014. E tem ortopedista, que é ortopedista que se coloca na internet como ortopedista canábico. Entendeu? Então assim, o grande lance ali é que, de fato... Quem tem coragem ou não. Não é só quem tem coragem, mas também assim, vamos entender que se existe um conselho de ética, e ele coloca as regras, né? De publicidade, de posicionamento de marca, o que você pode, o que você não pode falar, que você não pode se unir a uma, como médico, né? A uma indústria farmacêutica, representar um medicamento. Então, porra, a mesma coisa tem que acontecer com os produtos à base de cannabis. Sim, né? naturalmente. Do mesmo jeito que você não pode, sei lá, amiguinho da farmacêutica A, você também não pode ser dono de uma empresa que distribui ou manipula CBD lá fora e tá aqui prescrevendo, né? Então tem ali alguns limites que eu acho que essa última, inclusive, passou para reavaliação agora, né? Tá numa discussão aí de consulta pública, mas não tem um posicionamento ainda não. Um fechamento dessa novela. No resumo da ópera, quem chega pro médico, normalmente é o paciente, não tem o médico prescritor. Tem vários tem site hoje. sites que hoje indicam uma que relação. indicam uma relação. É só botar de no médicos. Google, gente. O que é importante? Cara, não é uma receita de uma via só. Você vai, pega a receita e acabou, falou. De não. qualquer jeito, né? Você tem que ter um acompanhamento, porque é um tratamento mega personalizado, porque é modulatório. Então, cada organismo vai responder de um jeito. Então, assim, essa receita, ela tem que ter regrinhas. Normalmente, o médico prescreve uma combinação de produtos. Ele não prescreve só o óleo tal. Então, ele vai prescrever, às vezes, o óleo tal. A gente já sabe que em algumas patologias a alternância de óleo é importante. Aí ele vai apresentar o óleo A, o óleo B. E talvez ele coloque lá uma outra forma, por exemplo, de pomada. E ele te deu essa receita. Você tem que saber avaliar essa receita também, porque a receita para 660 tem que ter nome, CPF, endereço. O endereço tem que ser o mesmo do comprovante de residência que você tem no GovBR. Na receita, mesma coisa lá da Azul. Você tem que ter a marca, qual é a composição, a posologia e a forma de uso. Com isso, irmão, o cara vai lá no site do GovBR para solicitar a autorização de implantação. Pela internet, pela plataforma da Anvisa, né? Não Aí precisa é presencial. pegadinha. Aí que vem a pegadinha. Tenho lá uma receita de 3 produtos, certo? Normalmente, como as pessoas estão fazendo? Vão lá e preenchem uma única solicitação inicial com todos os produtos. E aí ela recebe por e-mail falando assim, olha, foi autorizado, tá? Só que só um. E a autorização, quando você já nem entra lá no GovBR, você olha só ali no PDF, você vê a marca, e normalmente o médico prescreve da mesma marca, viu a marca ali, você vai, manda para poder fazer sua compra. Só que quando você entra no GovBR, seu produto está aprovado pelo primeiro. Os outros 2 não estão. Então você tem que fazer uma solicitação de autorização individual para cada produto. Isso as pessoas não sabem. Não mesmo. E com essas autorizações é que você faz a compra direto lá com a empresa produtora lá fora. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda, até porque são sistemas que vão passando por atualização. E aí, poxa, se você é advogado e está prestando assistência, por exemplo, para uma família dessas, que posteriormente vai querer solicitar SUS ou o suporte do plano de saúde e tal, esse é o tipo de processo que tem que estar redondo. Porque aí você chega lá na frente e eles descobrem, por exemplo, o plano de saúde, que você só tem autorização para um produto dos 4 que você está usando, como é que você faz? Pois é. Não, eu queria muito que você falasse disso tudo, porque acho que ficou muito claro tantos detalhezinhos que a gente conversou com lá em outra oportunidade, né? A pessoa faz todo o processo tudo certinho, aí chega lá, a receita não tá com o endereço igual do .gov. Porque que acontece com tudo porque ninguém atualiza. O meu, por exemplo, não está atualizado. O meu é o endereço de 8 anos atrás, quando eu morava na casa dos meus pais ainda, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então,
Então, é um E detalhe você- que às vezes você perde um tempão, dinheiro, eventualmente, e por uma bobagem. E outra, assim, tá passando, tá? Vários estão passando. O Uhum. grande lance é que eu, pelo menos, sou dessa política, cara. Se estão pedindo assim, É, eu vou entregar sim, assim. claro. Se eu posso fazer do jeito certo, por que que eu vou correr o risco de fazer errado? Sim. Então vamos entendendo no detalhe. As outras duas vias, eu acho que nem vale a pena a gente se alongar tanto aqui, mas não é que não vale a pena no sentido de que não tem assunto, mas é porque tem tanto assunto Uhum. nessa esfera que eu acho que vale a pena ter um papo Pô, específico só só pra para isso. eles. Que são os que não são regulados e que estão orbitando ali na esfera da desobediência civil, que é o trabalho brilhante que as associações de pacientes estão fazendo, né? Tanto para dar acesso, para poder conectar com o médico prescritor, para conectar com o SUS e com o plano de saúde, para gerar produção científica, inclusive para fazer cultivo, extração e manipulação desse óleo que é artesanal, mas que opera na esfera da desobediência civil. É. E o outro, por último, que chega a um ponto, cara, que é tão caro, né? Você ir lá comprar ou importar. Às vezes fica caro e pesado até mesmo os de associação, que as pessoas vão para o autocultivo. Que também é uma esfera de desobediência civil. Assunto para um outro dia, eu Só acho que é pra um muito podcast grande. sobre isso. É, um E podcast eu só para tenho isso. alguns posicionamentos polêmicos em relação a essa Pra questão. gente... Da pessoa que quer desvirtuar e tal, mas fica Eu pra acho, outra conversa. inclusive, eu acho que, vou sugerir que vocês convidem o Fernando para isso. Eu acho que vai ser legal. É, porque Olha, o desvirtuamento é... Pra gente é. finalizar, não que o papo não seja maravilhoso, mas É. que eu acho que a gente pode deixar mais pra depois, até pro pessoal assistir mais. É. Eu queria que você explicasse pra gente o que efetivamente é o dispensário, porque eu tive essa dificuldade. O Fabrício virou pra mim e falou assim: a Lê abriu um dispensário aqui em Brasília, a gente tem que ir lá. E eu falei: o que é esse negócio? É de comer, de passar no cabelo, é o quê? Então explica pra gente o que é, pra que serve, qual é a importância de ter um dispensário, né? E pra que o trabalho que ele faz. Tá. A gente resolveu abrir o dispensário, que é um espaço físico, tá? Então, assim, no universo que tá todo mundo indo para os produtos digitais, vamos ser exponencial, crescer e tal, a gente veio para o espaço físico. Que tem super seu valor. É. Eu acho que Por faz quê? toda a diferença. Na verdade, até como uma provocação de mercado para mostrar para as pessoas tudo que já existe e que orbita a aura aí do universo da cannabis, como eu falei para vocês, os produtos terpenados, produtos de moda e acessório, Head Shop, cara. Head Shop é uma tabacaria que é especializada em produtos para quem faz consumo de cannabis, Sim. né? Grow Shop e ter um espaço físico, porque tudo bem que a gente está na era, né, da globalização, da informatização, a informação está aqui na mão e tal, mas às vezes as pessoas têm dificuldades técnicas de encontrar o médico, de descobrir quais são esses caminhos Até pelas possíveis. questões da idade mesmo. E às vezes nem só por idade, sabia? Porque tem muita gente que é, assim, super hacker do Instagram e tal, mas não sabe como acessar de forma legal, né, lícita, um tratamento à base de E a cannabis. questão da segurança também, Da né? segurança. Porque na internet você pode encontrar contatos e é uma pessoa que promete uma coisa assim, quando você vai ver é um golpe, sei lá, um charlatão e tal. Tem essa questão também, até mesmo da segurança. É Que é isso. bem comum, infelizmente, né? E, bem ou mal, a gente também queria estimular o papo entre essas diferentes tribos, né? Essas diferentes pessoas que consomem ou que orbitam no universo da cannabis, que vai de música, cultura, entretenimento, produção científica, produção cultural, passa por moda, vai para gastronomia, o uso terapêutico, o uso medicinal. Por que não colocar essas pessoas todas conversando e a gente encontrar o que de fato existe em comum? Porque na hora que a gente olha com essa visão do que há em comum em termos de sociedade, comunidade, qual é o tipo de impacto, vamos encontrar quais são, ao invés de ficar cada um lutando por uma ponta, lá a gente é a favor do vamos entender o que a gente tem em comum e o que a gente pode construir juntos. Sim. E ali eu acho que o grande lance é quebrar essas barreiras do preconceito, como eu comecei aqui, é ter um espaço de diálogo adulto, do que pode ser feito, como pode ser feito, e ser um ponto de apoio para as pessoas também. E o nome, o dispensário, foi uma outra provocação, porque, principalmente na América do Norte, os lugares onde as pessoas têm acesso, tanto para uso social quanto para uso medicinal, para produtos de cannabis, eles chamam de dispensário. Por exemplo, farmácias fazem dispensação de medicamentos, né? Então a gente falou, tá aí, a gente podia ser o dispensar, ponto e ó.
né, para não ser o dispensário, porque a gente não tem nem pretensão de se apropriar desse termo, mas de ser o dispensário, um espaço de fato de acolhimento, troca de informação, até para a gente entender junto e construir quais são esses novos limites e a partir daí dos nossos pontos em comum, quem sabe regular não só o acesso terapêutico medicinal, mas destravar também outros mercados aí, outros segmentos de mercado que podem ter um impacto social, mercadológico, financeiro, econômico, importantíssimos para a gente. E que estão vindo com força, né? Aí já é um movimento mundial já, e como você falou, né? Já está patente que é um mercado rentável, né? Possibilidade de produto, possibilidade de inovação e tal, eu acho que não tem como voltar atrás mais. Agora é daqui para frente. É daqui para frente, é isso. E, assim, falar com esses diferentes públicos é o motivo também da gente estar aqui, né? Falar, poxa, eu sei que eu não sei falar advocatez, não, gente. Não, mas não é a nossa proposta. Né? É justamente simplificar, né, e facilitar o diálogo. Quem acompanha a gente aí de lives e tal já sabe que a gente fala bem popularzão mesmo. Porque a ideia é essa, que não adianta nada um conteúdo acadêmico se ele não chega em quem precisa. Né? E é isso. Acho que deu pra gente falar tem tanta coisa que eu queria conversar ainda, algumas polêmicas pra gente entrar. Mas a gente com certeza vai ter que marcar. Ju, a gente queria super agradecer, viu, por você estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Espero que o pessoal tenha curtido muito. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Levar informação de qualidade é a função do IGEDS, é a nossa premissa, vocês sabem, desde sempre. Então a gente quer que esse conteúdo chegue para muitas e muitas pessoas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço do dispensário para vocês irem lá, dar uma passadinha. Se forem lá, procurem a Ju, fala, olha, vi no podcast do IGEDS, você lá e vim aqui conhecer o dispensário. Eles têm um café maravilhoso, tem um cachorro quente, não é um cachorro quente, é uma baguete. Uma baguete, é um negócio assim surreal que eles têm lá. Aconselho, vão lá comer. Pelo chefe Coruja, gente. Bruno Coruja, maravilhoso. Maravilhoso, gente, eu preciso dizer pra vocês. Então vão lá, tem cafés maravilhosos, muita coisa bacana, muito papo bacana. Então vão lá conhecer. Vou deixar também o Instagram aqui do dispensário pra vocês conhecerem, pra vocês acompanharem. E Fabrício, quer finalizar? Bom, eu acho que a gente tem muita coisa pra explorar ainda, muita coisa pra falar. Até porque quando a companhia é boa, né, a gente quer que a conversa dure horas. Nossa, vai embora. Então, quem quiser uma parte 2, quem quiser que continue, deixa nos comentários também. Fala, queremos a parte 2, queremos que você fale sobre tal coisa. Então, vai deixando nos comentários também as suas dúvidas. E, principalmente, deixa claro que vocês querem uma segunda parte. Que a Juliana não vai ter como não ouvir de novo. E se não for eu, gente, olha só, Fernando, que é meu sócio, é advogado não, é formado, é bacharel em Direito, né, deu aula no AB um tempo também, mas é o cara que consegue fazer essa ponte muito legal e talvez assim, se tiver algum aspecto jurídico legal e tal, que vocês queiram aprofundar, manda pergunta pra ele, marca ele aí. Pronto. E também, claro, deixarem também as suas sugestões de outras temáticas, outros temas e também convidados para os futuros IGEDS Cast que ele vai fazer também, que vai ser aí uma média bem constante, viu, pessoal? Então, por favor, toda sugestão, todo contato, toda dúvida, vocês sabem que é sempre bem-vindo. Então, obrigada. Aguardamos vocês no próximo. Ju, mais uma vez. Obrigada demais, Obrigada. gente. Obrigada, gente. Tchau. Falou.